Bom, meus amigos, os Estados Unidos acabam de aumentar a fatura para Alexandre de Moraes. E ao contrário do que a velha mídia está noticiando, talvez numa tentativa de minimizar e preservar a imagem do ministro, a situação é muito mais grave do que parece. As sanções não se restringem apenas a Viviane Barsi, esposa do ministro Alexandre, né? Mas também ao instituto e ao escritório da esposa dele. E isso é simplesmente fim de jogo e eu vou explicar por quê. Antes, não esqueça, compartilhe o vídeo, deixe o seu like e inscreva-se no canal se for novo por aqui. Bom, ao contrário também do que alguns estão dizendo, a sanção não é para a esposa de Alexandre de Moraes. Não, a sanção é para o próprio ministro, que foi, na verdade, ampliada, né? Então, os Estados Unidos estão entendendo que Alexandre de Moraes está usando a esposa para burlar os efeitos da Lei Magnitsky. E por isso as sanções vieram aí para sua esposa, mas na verdade visava atingir o ministro, né? Nada diferente do que ele já faz aí com seus perseguidos políticos, né? Vide a Carla Zambelli, por exemplo, talvez seja a última aí que teve os efeitos de Alexandre de Moraes, né? Então ele bloqueou as redes sociais da Carla Zambelli e aí bloqueou da mãe e do filho dela. O que a mãe e o filho têm a ver com as ações dela, da deputada, enquanto parlamentar, né? Nada, mas enfim, agora ele está provando um pouco do próprio remédio. A questão, meus amigos, é que ao sancionar a esposa de Alexandre de Moraes, os Estados Unidos também atingem diretamente o escritório da família. O escritório onde a Viviane trabalha, ela é sócia de mais de 50%, né? O Paulo Figueiredo trouxe essa informação. E isso pode inviabilizar os negócios do escritório, olha só. Uma coisa que a imprensa não percebeu ainda, o escritório de Barsi de Moraes Advogados também foi sancionado hoje, mesmo sem aparecer nominalmente na lista. Isso acontece porque Viviane Barsi de Moraes, agora sancionada sob a Global Magnitsky, detém mais de 50% do escritório. E pela chamada 50% da UFAC, qualquer entidade em que sancionados tenham participação agregada de 50% ou mais é automaticamente bloqueada. Ou seja, meus amigos, o escritório vai ficar impedido de atuar em novas causas, né? E talvez até nas atuais sofra algum tipo de interferência. Porque ninguém vai contratar o escritório dela correndo o risco de ser sancionado, de entrar na mira da Lei Magnitsky também. Né? Ninguém, né? Porque, pensa só comigo, não é qualquer pé de chinelo, digamos assim, que procura o escritório da esposa de um ministro. Vamos combinar, não é, né? É só quem tem muito, é só quem tem causas multimilionárias e até bilionárias. Aí vocês acham que uma mega empresa, uma empresa multimilionária, bilionária, vai correr o risco de contratar um escritório que foi sancionado pelos Estados Unidos, pela Lei Magnitsky? Eu acho que não, tá? Bom, o Tesouro dos Estados Unidos explica claramente, qualquer entidade possuída no agregado, direta ou indiretamente, em 50% ou mais por uma ou mais pessoas bloqueadas, é considerada por si só uma pessoa bloqueada. Os bens e interesses em bens de tal entidade são bloqueados independentemente de a entidade estar ou não listada na UFAC. Como Viviane detém mais de 50% do escritório, não foi necessário sancioná-lo nominalmente. Pelo mesmo motivo, foi necessário sancionar explicitamente o Instituto Lex, onde Viviane detém apenas 25% e os outros 75% pertencem aos 3 filhos de Alexandre de Moraes, cujos nomes também estão sendo avaliados pelas autoridades americanas para verificar a necessidade de sanções adicionais. E eu acredito que isso vai acontecer aí, talvez nos próximos dias, né? Os Estados Unidos realmente querem fechar o cerco para Alexandre de Moraes, porque o recado é muito claro, né? Na verdade, eles querem mostrar para os outros ministros que eles ainda têm tempo de recuar, de soltar a mão de Alexandre de Moraes. É assim que Trump age. E não se enganem, meus amigos. Às vezes a gente quer o resultado para ontem, às vezes a gente é meio imediatista, mas a gente esquece que Trump nunca perdeu uma guerra. Ele nunca perdeu uma batalha que ele travou. Todo mundo que ele resolveu enfrentar, ele simplesmente venceu. A gente viu o que aconteceu no Oriente Médio recentemente, tá? E eu não estou falando aqui de utilizar armamento bélico contra o Brasil. Não, meu amigo. As sanções, as armas são econômicas. E acho que isso aí já vai funcionar. Já tem ajudado bastante e vai ter um efeito mais prático ao longo dos próximos meses. Mas a questão é a atitude. Ele nunca perdeu um embate. Não vai ser esse que ele vai perder. O cara venceu terroristas que vêm dizimando milhares de pessoas
enfim, ao longo dos últimos anos, das décadas aí. Vocês acham que o Trump vai afinar para um ministro? Não vai. E o recado é claro, olha o que está acontecendo com o Alexandre de Moraes. Eu estou fechando o cerco, eu estou inclusive pegando aqueles que corroboram com ele, pegando inclusive familiares, porque ele está usando os familiares para driblar a Global Magnitsky. Vocês querem que isso aconteça com vocês? Então o recado de Trump é esse aos outros ministros. A intenção é essa, ele está dando a chance, a oportunidade deles se livrarem do que está por vir, tá? E o outro sancionado aí, pelo menos que foi divulgado até agora, foi o Jorge Bessias, o advogado-geral da União. E para quem não se lembra, garotos de recado do PT. Quando a Dilma era presidente, o Lula estava na iminência de ser preso, daí a Dilma mandou o Bessias, né? Ligou para o Lula e avisou, querido, eu estou mandando o Bessias aí com documento, se precisar você assina. O Bessias levava então um termo de posse como ministro, né, para evitar então que o Lula fosse preso. Caso a PF batesse na porta dele, ele apresentava o termo de posse assinado e falou, eu sou ministro de Estado, tenho foro privilegiado, para me prender vai ter que pedir autorização para os ministros que eu indiquei lá no Supremo. A intenção era essa, né? Mas aí, acho que foi o Moro na época, não sei se foi o Moro ou se foi outro juiz federal, que tornou aquele documento, aquele termo de posse inválido, porque obviamente ele estava fazendo isso, a Dilma fez isso para livrar o querido, né, da cadeia. E aí o Bessias fez esse trabalho de levar o recado para o Lula, né, o office boy do PT, e agora foi recompensado com um cargo aí, né, mais alto cargo do direito na esfera federal, advogado-geral da União. E vejam só, que desmoralizante. A Advocacia Geral da União, cujo Bessias é o chefe, vai fazer a defesa de Alexandre de Moraes nos Estados Unidos. Já está fazendo, né? E agora o sujeito perdeu o visto, não pode pisar os pés lá. Que peninha, né? Quase deu dó aqui, quase chorei, só que não. É isso, meus amigos. As sanções, elas avançam gradativamente no sentido de realmente fechar o cerco e mostrar aos outros ministros o que eles devem evitar. Vamos ver agora o que vai acontecer, se eles vão pagar para ver ou se eles vão aguardar aí a próxima rodada de sanções, que podem não se restringir apenas ao entorno direto do Alexandre de Moraes, né? Podem se expandir aí, quem sabe, para outros ministros dessa vez. Curta, comente, compartilhe o vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.